Tô aqui, ó, bordando a rosa no 13 por 18, olha aqui, 178 milímetros por 128, é o 13 por 18, 10 minutos, porque eu tô bordando na velocidade média, tá? Quantidade de pontos, e olha só, tô fazendo no tecido dessa vez, porque já foi testado tanto no linho nylon quanto no sintético, deu super certo. E aí, dessa vez, eu vou trazer no tecido, porque eu sei que é uma dúvida também quanto à estruturação. E aqui, ó, eu estruturei no nylon acoplado e no TNT, tá? No TNT. Então, eu bordei duas partes dessa, essa já é a segunda. A terceira que eu vou fazer aqui, eu só vou fazer o molde. Eu vou trazer para o bastidor no TNT com o meu acoplado. Vou fazer só essa volta aqui no tecido, porque vai ser a parte do meio da carteira, porta celular, tá? E aí, eu vou mostrando pra vocês. Eu não sei se vai ser esse o tamanho que eu vou usar, mas é um pedacinho de montana, tá? De 3 centímetros. Esse aqui tem 10 centímetros, porque a ideia, ó, eu bordei duas dessa e uma só o molde, com TNT e acoplado, tá? Então, a ideia é o quê? Montar a carteirinha nesse formato, tá? E aí, eu venho com essa abinha aqui dentro e vai fechar numa parte que eu vou finalizar aqui desse formato, tá? Isso aqui, além de proteger e não tirar eu acho que esse aqui eu vou fazer mais comprido. Não tirar o charme da minha peça e ainda fechar com o botão imã aqui e o celular não sair. Aí, você vai falar assim, ah, mas essa parte você fez, não vai ficar toda ela. Não, não vai ficar toda ela. O que que eu vou fazer? Eu vou descer ela um pouquinho aqui, ó. Então, esse pedaço que tá sobrando, ele vai ser cortado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou riscar onde eu quero cortar, vou passar uma costurinha aqui, ó, tá? Pra poder refilar depois. Geralmente, eu passo costura lá e aqui pra eu aproveitar essa parte aqui, tá? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas ainda vou cortar forro, vou colocar zíper e devagarzinho eu vou mostrando e a gente vai ter uma carteira. 18 por 13, correto? Então, eu tenho 3 partes. Essas duas vai ser do corpo da nossa carteirinha porta-celular. E essa daqui, ó, eu risquei aqui pra mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, tá? Então, tem exatos 4 centímetros que eu vou tirar dos 13 por 18, então, eu vou deixar com 14. Só que eu não vou cortar aqui, não, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou passar uma costurinha aqui e outra aqui, aí sim vou cortar. Mas por que 2 costuras quando você vai usar só uma parte? Porque se eu quiser usar isso aqui, ó, se eu quiser fazer um trabalho diferenciado aí na minha carteira ou alguma outra coisa depois, eu ainda vou usar essa parte, tá? Nada se perde, tudo se... Pegar meu zíper aqui, ó, já cortei o forro, já que é rosa, vamos ter rosa em todos os lugares dessa carteira, tá? Vou fazer normalzinho aqui, ó, mas... Nessa parte aqui, nessa sim, zíper e forro. Nessa daqui, primeiro, eu vou fixar o meu bolso aqui. Ó, todas as vezes que eu falo que o quilt por bastidor dá pra fazer molde, é assim, ó, tá vendo, ó? Costurei de um lado, costurei do outro, porque aqui eu não vou perder nadinha do meu quilt, tá? E aí, eu venho e corto. Poderia cortar com um cortador circular? Poderia, mas aqui eu tô mostrando pra vocês. E olha só, tá. E aí, esse aqui eu vou guardar, porque ele vai se transformar em alguma coisa que eu ainda não sei. Mesmo tom aqui, porque eu quero essa virinha aqui na cor do meu tecido. Então, eu vou cortar um pedacinho aqui, tá? E vou riscar 1 centímetro aqui. E vou costurar direito com direito e virar pra dentro, pra deixar o meu forro aqui, ó, onde meu celular vai ficar no bolso, tá bom? Um pouquinho maior, pra não ter erro, risquei 1 centímetro, tá? Vou costurar em cima do meu risco, direito com direito, tá? Ó, direito com direito. E aqui eu tô usando o mesmo tecido que foi feito pra fazer o quilt. Tá? E aí, ó, aqui, quem quiser pode, se estiver fazendo no tecido, pode sim passar, tá? E aí, eu vou fazer a vira aqui, ó, e vou fazer um pesponto aqui, ó, bem puxadinho aqui, ó, bem na bordinha, tá? Vou colocar um ponto 3,5 aí pra deixar mais bonito. E vou utilizar meu pé calcador mesmo pra fazer essa marcação.
tá vendo? E aí, aqui agora, eu tenho duas opções. Eu posso, sim, já passar aqui, refilar e pregar lá, ou eu posso colocar o meu botão imã primeiro. Achar o meio, coloco o botão imã, tá? Boto uma proteçãozinha em cima do meu botão aqui, e depois eu costuro e prego lá na minha parte da carteirinha clutch, tá? A clutch porta celular. O botão que eu vou usar, ele tem acabamento na parte macho, tá? Que é esse aqui que vai no balancinho. E essa é a parte fêmea, que vai no corpo da peça, tá? E o que que eu fiz? Eu usei o gabarito pra riscar aqui, ó, eu marquei o meu meio. Aí, eu não quero cortar o meu quilt, então, eu coloquei ele meio de ladinho aqui, porque não tem lado, e risquei. Como que eu vou fazer, ó? Eu entro com o meu abridor de casa, eu entro aqui, ó, entro, e ao mesmo tempo eu já viro ele pra cá, ó, tá vendo? E rasgo. Rasgo não, né? Corto, tá? Aí, aqui é a mesma coisa, ó, eu coloco, dobro aqui e pronto. Tem o meu corte aqui. Aí, eu venho com a parte fêmea, tá? Que tá fechadinha por enquanto, mas eu vou abrir aqui. E encaixo nesse buraquinho. Colocar o gabarito, mas eu não gosto de fechar porque eu acho que fica muito volumoso. Então, o que que eu faço? Às vezes, eu uso o alicate, tá? Mas aqui não vai precisar. Eu abro e aí, sim, eu vou fazer o quê, ó? Eu vou colocar a minha fita dupla face aqui, ó, que além de colar, ela dá uma protegida, tá? Como é um bolso de celular, eu penso que se deixar aqui mais fofinho, pode ser que fique mais protegido o celular, tá? Então, o que que eu faço, ó? Eu coloco um pedacinho de, vou botar rente aqui, ó, um pedacinho de acoplado, tá? E depois, eu vou botar outra fita aqui, ó, pra colar o meu TNT, tá? Só pra ele não ficar vago aqui, vou colocar outra fita, vou levar pra máquina e fazer uma costurinha aqui, refilar, pra fazer a aplicação na peça que vai ser o outro lado da minha carteira, tá? E aí, eu fixo aqui antes de colocar o meu zíper nessa parte. Eu falei, mostrei lá, olha só o acabamento, tá vendo? Fica fofinho, porque não vai riscar o celular nem nada, tá? Preguei o zíper, e aí eu gosto de fazer na beiradinha e depois o pé de zíper aqui. Não é o calcador de zíper, tá? É o calcador normal, vou fazendo com o lado. E agora eu vou pregar o meu forro, tá? Forro eu vou fazer como? Eu vou colocar o forro direito com direito e vou costurar em cima da linha que foi costurada aqui no zíper, tá? Isso dos dois lados. E aí, eu vou fazer a medição da minha lapelinha aqui, vou mostrar pra vocês, e vou colocar também uma alcinha bem aqui, ó, perto do zíper, tá? O mesmo esqueminha, só uns 2 centímetros, 1,5 centímetro, vou colocar uma alcinha aqui pra gente carregar o nosso porta-celular. Eu fiz só essa parte aqui, porque aí eu uso a outra alça ali, e eu vou colocar ela aqui, ó, nesse cantinho, tá? Mas não pode ser bem na borda aqui, por causa da vira. Então, ela vai ficar aqui próxima à nossa lapelinha. Cortei com 12, deixa eu ver. Cortei com 12 de comprido, é 12 por 3. Nem coloquei ainda o meu botão, por quê? Porque eu vou fixar ela aqui, ó, tá? Vou fixar bem no centro, vou achar o meio aí agora, vou fixar ela aqui, com uma costura bem na borda. E aí, depois a gente faz o recorte, eu vou dar um efeito aqui nessa lapela e ver se depois que juntar as partes, se ela vai precisar cortar ou não, tá vendo? Ó, e já tô aqui, ó. O que que eu fiz? Eu preguei o forro e rebati dos dois lados, tá? E agora, vou colocar meu zíper. O zíper eu vou colocar de baixo pra cima. Eu quero que ela feche pra cima e não pra baixo, tá bom? E aí, eu vou passar meu cursor aí uma vez e depois passar e deixar no meio pra fazer a união. Então, vou pregar esse e passar o zíper. Como ficou? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou prender, mas eu vou tomar um cuidado a mais aqui, ó, com essa parte. Olha só. Aqui no zíper, a gente não vai passar por cima da cremalheira, tá? O que que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai juntar as duas partes e vamos descer... Vamos colocar o calcador aqui, ó, e vou descer a agulha.
sem descer o calcador. Depois que a agulha tiver enfincada aqui, aí eu desço, tá? Porque o objetivo é costurar só nessa bordinha aqui, ó, e não fazer esse zíper tombar. Por quê? Porque eu não vou passar por cima dele e eu quero que esse acabamento fique bem certo, tá? Vou fazer isso dos dois lados e só depois eu vou passar um pé de máquina por toda a volta da minha peça e a parte do forro, deixando a parte de baixo aqui, ó, com uma abertura de 4 dedos no mínimo. Calcador e desço a agulha. Aí sim eu desço ele. É deixar dessa forma, tá vendo, ó? As duas partes juntinhas e o nosso zíper em pé e não deitado. Tá vendo que ele fica reto, tá? E agora, eu não mostrei lá, mas eu só costuro nessa bordinha pra manter ele firme. Aí, eu prendo todos os lados, faço isso dos dois lados, vou costurar, tá? Cortar. Só aqui, ó, vou deixar um dedo e um pouquinho, vou selar esse zíper, tá? Porque a minha costura não vai passar por cima da cremalheira. Aqui, o ponto é no tecido, eu vou fechar ele bem, vou pôr 2,5, pra não ter nenhum risco de abrir, tá? Então, eu venho, costuro só até o limite, tá? Os 2, 3 pontinhos. Aí, eu vou virar, tá? E voltar. Finalizado. Cortamos, tá? Demos uma picotada nas laterais aqui, inclusive, do forro, tá? Eu só acertei, eu não cortei rente, eu já selei, inclusive. E aí, agora, vamos virar, né? Um celular aqui de modelo. Eu não gosto muito de colocar com o visor pra frente, eu sempre coloco nos meus celulares assim, tá? E aí, aqui eu dei uma chanfradinha. Vou dizer que dá pra deixar isso aqui maior, você pode cortar com 15 e depois fazer ele mais chanfrado aqui, mais pra baixo, tá? Eu vou fazer a minha marcação, ó, eu fiz aqui uma marcação que eu gosto de deixar uma folguinha. E aí, vocês façam como vocês acharem melhor, tá? Vai do gosto, porque depois essa carteira também vai ter mais objetos aí dentro, então é bom deixar, deixa eu visualizar aqui, deixar ela mais folgadinha para poder trabalhar as outras peças, tá? Vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aqui eu vou fechar no balancinho depois. E temos a nosso porta-celular com o projeto Clutch, tá? Olha só. Aqui, ó, dá pra deixar mais curto, tá? Na pressa, eu deixei bem alongado, mas dá pra deixar mais curto, é só colocar a alcinha aqui, ó, tá? Temos uma carteirinha, porta-celular, celular na frente, clutch dentro pra guardar documentos,